Bom, nós falamos muito aqui de conservadorismo, do tradicionalismo dos costumes, mas não falamos ainda de liberal na economia. Como é que isso se traduz em termos de políticas públicas municipais? Bom, simplificando bem o que o Estado tem que fazer, o que a administração tem que fazer efetivamente, é criar um ambiente favorável para que o empreendedor gere riqueza. Hoje eu percebo uma distorção que a maior empresa de Petrópolis, quem mais emprega em Petrópolis, é a administração pública. Nós não podemos inverter esse papel. Nós temos que criar as condições adequadas de infraestrutura, de legalização, apoio ao empreendedor. Quando eu digo apoio, é através de marketing, de um grande trabalho, que é a nossa pretensão, um grande trabalho de um turismo integrado em toda a cidade. E quando eu digo integrado, não é só integrar os setores, que são diversos setores que a gente vai explorar com o turismo, mas integrar a população. Todos entenderem que a forma que a gente tem de aquecer a economia é trazer o mercado para cá, que eles tenham vontade de conhecer a nossa cidade, de permanecer. Na verdade, eles querem, só não a conhecem ainda, nós ainda não a apresentamos. Mas criar esse ambiente, seria essa a ideia, não ficar no lugar do empreendedor. Petrópolis, em tese, tem várias vocações econômicas. Começar vou citar logo o exemplo da Selma, indústria aeronáutica, que está aqui há tanto tempo, e que demitiu em massa agora na crise. Temos um polo cervejeiro em expansão, temos um polo têxtil, que foi tão tradicional em pleno declínio, praticamente arrasado, abandonado. Já houve a tentativa de se instalar um hub tecnológico, né, que não se consolidou. Temos o agronegócio, né, a agricultura, já foi o maior centro avícola da América Latina, a região de São José, na época de São José, quando era integrado durante os anos de 1960. Hoje temos um centro, né, de fortes orgânicos ali no Brejal. Enfim, várias vocações, né? Mas você vê que falta uma certa consolidação. A coisa começa e não vinga, ou as coisas declinam rapidamente. O próprio turismo, né? Além de vantagens logísticas, que a gente está perto de portos, aeroportos, do lado do Rio de Janeiro, o que está faltando, né, para Petrópolis deslanchar realmente? Você já falou um pouco sobre isso, né, economicamente. No que vocês apostariam, né, especificamente? Né? Como é que seria essa virada econômica, essa consolidação econômica de Petrópolis, que eu acho que está faltando? Paulo, só para fazer um comentário também acerca da fala do Elias sobre a liberdade econômica aqui do município, a gente percebe que realmente a máquina pública aqui de Petrópolis é muito inchada. E o trabalhador, o empresário, não pode trabalhar para pagar imposto, para pagar a sobrevivência do Estado, da máquina pública. Isso tem que mudar, isso tem que ser transformado. A Petrópolis tem uma receita anual de mais de R$1 bilhão. E desses 1 bilhão, 96% disso é para poder pagar ali os gastos com a máquina pública. Então, os gastos da máquina pública, né, os cargos ali em comissão, tudo isso tem que ser revisto, tem que ser diminuído para sobrar recursos para ser implementado em política pública, né, para a saúde, para a educação, para a segurança, que é o que a sociedade mais precisa, né, essas três vertentes. Então, nós somos sim a favor de mais liberdade econômica para o empresário, para o autônomo, para o microempreendedor, para o médio empreendedor, para a cidade poder desenvolver, porque o Estado ele não gera emprego, não gera riqueza. É só se criar um monte de cargo comissionado e quem vai pagar isso vai ser a população e vai virar um caos social, uma crise econômica sem fim. Então a gente tem que deixar as pessoas trabalharem em paz, o Estado tem que parar de interferir de forma negativa na vida do empresário, na vida do empreendedor, tem que facilitar, criar um ambiente propício, como Elias diz, tem que criar um ambiente propício para as pessoas poderem trabalhar, abrir o seu próprio negócio, desburocratizar a legalização e a criação do próprio negócio das pessoas. Nos Estados Unidos, para a pessoa criar sua própria empresa, leva
aí em média 3 dias. Aqui no Brasil a gente leva de 6 a 9 meses. Né? Em Petrópolis é uma burocracia muito grande, várias pessoas me procuram querendo abrir o seu próprio negócio, querendo legalizar as coisas, querendo trabalhar de forma regular, mas não consegue, porque vai na Secretaria de Fazenda e manda para outro local. Aí o processo fica emperrado. Então é uma dificuldade muito grande. A gente tem que centralizar todos os processos de legalização das empresas em um local só, em unidade, para que as coisas possam avançar com mais rapidez, com mais facilidade. Implementar também mais tecnologia nesse processo burocrático para que possa avançar com mais rapidez isso. Então, realmente, a gente tem que incentivar o comércio da cidade, o empresariado dessa maneira, facilitando a vida do empreendedor. O Estado tem que parar de dificultar a vida do empreendedor para a gente facilitar a abertura de novos negócios para a cidade, porque são os empresários, são os médios empresários, os pequenos empresários que geram riqueza, geram renda, geram trabalho para as pessoas, porque só com trabalho e renda que as pessoas terão qualidade de vida. Entendeu? Só com dinheiro no bolso que a população vai ter dinheiro para fazer a compra no final do mês, vai poder sair com a sua família para passear, vai poder fazer um churrasco com a família no domingo. Então isso é essencial para a população, ter dinheiro no bolso. E trabalho e renda é o que precisa para as pessoas terem dinheiro no bolso. Então o poder público tem que facilitar a vida do trabalhador, parar com esse negócio da intervenção do Estado na vida das pessoas. Você citou que a máquina pública aqui em Petrópolis está inchada, que isso custa dinheiro que acaba vindo do contribuinte. Isso. E as pessoas não podem trabalhar para sustentar isso. Vocês vislumbram algum tipo de benefício fiscal ou diminuição de impostos ou, enfim, incentivo a algum desses setores que eu citei, com maior potencial, que teriam maior potencial, que mereceriam alguma atenção especial, por acaso? Você pode citar algum exemplo nesse sentido? Cada caso é um caso, a gente vai analisar particularmente quanto à isenção de impostos. Ou outros incentivos, por exemplo, terreno, áreas de... enfim, tem várias áreas, por exemplo, você pode... Essa coisa do hub tecnológico, né? A gente falou, pô, isso startups, né? Que isso aí teria que ser feito junto, atrair empresas, parcerias, fomentar, por exemplo, parcerias empresas com universidades. Aqui já temos universidades vindo para Petrópolis, né? É uma tendência, quer dizer, se você fomenta essas parcerias, o empreendedorismo, né? É isso. Você fortalecer esse hub tecnológico que começou ali, mas caducou e praticamente desapareceu. Quer dizer, atrair, né? Vislumbrar formas de atrair e fortalecer essa parceria, eu diria, entre empresas e universidades. Atrair universidades, atrair centros de pesquisas em parcerias com o setor privado. Sem dúvida. Além disso, efetivamente, nós estamos num estágio anterior a esse aí. Foi iniciado esse processo de chamamento das empresas para que as empresas participassem, viessem para cá. Isso aconteceu, só que a nossa contrapartida não aconteceu. Pelo menos algumas dezenas das pessoas que eu conversei, eles estavam pagando, por exemplo, a bitributação. Pagavam o imposto no local de origem, foi transferir a empresa para cá e continuou e pagava aqui também. Então ele tinha que gastar dinheiro com o advogado para reaver a cota paga em duplicidade e sempre reavia a menor, paga-se o advogado, ou seja, a estrutura que o Wesley falava aqui, ela não existe. Quando ele fala em dar um aporte tecnológico na administração pública, é justamente para você dar celeridade, não só às demandas que os municípios, que os empreendedores precisam, todas as licenças, tem licença que leva 2 anos. Né? Então, você tem que dar celeridade. E quando você fala em botar tecnologia na administração, eu vou bater nesse polo, porque a tecnologia é um grande viés que nós não podemos esquecê-lo. A LNCC é aqui em Petrópolis, eu sempre falo, isso é o nosso quintal. Temos que aproveitar isso, inclusive para todas as áreas, inclusive para o turismo. O campeão mundial dos jogos de internet é petropolitano. Um rapaz de 27 anos, mora aqui em Petrópolis, está aposentado. O sonho de alguns meninos aconteceu aqui em Petrópolis, né? Mas o fato é que eles querem trazer os eventos para cá, esses eventos são de um sucesso extraordinário.
abre-se e meia hora todos os ingressos estão vendidos, trazer isso para cá, que o turismo é isso também. Então, todas as áreas. Mas voltando para a administração, trazer a tecnologia de forma que você consiga enxugar a máquina. Me parece que foi São José dos Campos, ou São Bernardo dos Campos, que aplicou a cidade inteligente. É um sistema integrado e foi uma economia de 75% das contas da administração. Porque você tem são prédios a menos que você vai ter. E eu não estou falando que o funcionário público tem que ser demitido, não. Nós temos que dar um trabalho de qualidade. O funcionário público é essencial para que isso aconteça. E vão ter cargos comissionados? Vão ter cargos comissionados, sim. Mas tem que ser dentro de uma lógica onde você tenha o máximo de aproveitamento para fazer uma entrega de qualidade. Tem que haver cobrança, né? Tem que haver cobrança. Meritocracia, né? Isso, meritocracia. Cobrança e capacidade técnica, né, Elis, também. Você vai aqui no departamento público, a gente nota que tem bons funcionários, mas tem aqueles caras que você pede, você está falando com vento. E sem condição de trabalho. Às vezes o cara, além de ter esse critério que você falou, o cara não sabe onde está, eles não têm ferramenta de trabalho. Sim, aí desanima, ficar criando um ciclo nocivo, né, vicioso aí que... Eu ouso dizer que nós temos aqui, e eu já ouvi isso da boca de algumas pessoas que passaram pela administração, isso se perpetua ao longo do tempo. As nossas secretarias são ilhas autônomas que disputam o peixe da água que as separa. Então, elas não se comunicam na hora, se degladiam para conseguir fazer alguma coisa. Elas disputam espaço. E todas elas juntas, estão subordinadas a um gabinete que também não interage com elas, a não ser que haja um interesse específico. Então, essa estrutura ela é feita para dar errado. Considerando que toda essa estrutura tem que ser para fazer a entrega final e todas as secretarias elas têm que se falar, quando você consegue encaixar isso tudo, e aí eu falo de novo na tecnologia, quando você coloca tecnologia e essa tecnologia não é mais de ilhas autônomas, e sim você vai pegar todo o pacote, você dá celeridade, você traz uma economia extraordinária para a máquina pública, porque você bota realmente quem precisa, e você dá possibilidade de controlar todos os gastos. Você pode auditar todo o processo. E aí você tem uma coisa que é fundamental para que a gente trabalhe bem, e eu dei pouco trabalho para o Wesley, que é ele poder controlar o gasto público. E eu não falo só de corrupção, eu falo do mau gasto público. Sim, tem que haver... Ele tem que ter, tem que ter esse controle, tem que ter você poder auditar o que está acontecendo, sem jeitinho. É o que eu vi acontecer na Polícia Rodoviária Federal com um sistema integrado e é perfeitamente possível. É um empreendimento inicial que parece que assusta, né? É um valor considerável para quem está com a balança negativa, mas ele se paga em curto prazo e a eficiência faz a coisa acontecer. E, paralelo a essa ferramenta poderosa da administração, a gente pretende, aí, respondendo a tua pergunta lá na frente, o que nós vamos fazer efetivamente para todos esses setores. Como aquecer todos esses setores, potencializar todos esses setores. O Wesley já deu o caminho, a gente precisa de emprego e renda. E nós temos que, para ter emprego e renda, para criar esse ambiente favorável, nós temos que ter mercado consumidor. E onde vamos arrumar esse mercado consumidor? Eu aposto nesse potencial extraordinário que nós temos do turismo. O turismo não é a causa em si, ele é a causa meio, ela é a forma imediata para nós aquecermos a economia. Através do turismo, de uma propaganda integrada fora do país, porque o Rio é a cidade mais bonita do mundo, na minha opinião. É a mais visitada do Brasil. É espetacular. Nós estamos aqui, Petrópolis praticamente é uma parte... Um quintal. Privilegiada do Rio de Janeiro. Perfeito. Né? Cidade imperial. E sem a violência do Rio. Exatamente. Então nós somos o quintal florido do Rio. Refrescado. Isso. Temos aí diversas... Quando a gente fala turismo, a gente pensa centro histórico. Né? E na verdade não é centro histórico. Você falou, agroturismo. Nós temos aqui
turismo de aventura, agroturismo, turismo cultural, Ecoturismo. ecoturismo, alongar isso aí e integrar toda a comunidade, para eles entenderem. Nós temos que entender, né? Eu digo eles, eu me excluo, nós temos que entender que Petrópolis tem que receber bem o turista. Para quê? Para que todos os produtos que nós temos aqui na cidade tenham um mercado consumidor. Isso é criar um ambiente favorável. E como é que a gente vai fazer isso? Agora olha como as coisas são engajadas, né? Integradas. Integradas, é perfeito, obrigado. Quando eu falo em desenvolvimento do turismo, em trazer as pessoas para cá, eu falo no trânsito, eu falo em mobilidade. Olha, eventos culturais. Eu sempre imagino, alguém que falou isso comigo, isso aqui não foi nada inventado, isso foi ouvindo pessoas, né, Wesley? Você subir a Rua Teresa, imagina a Rua Teresa toda estilizada, com as calçadas mais largas, isenção de impostos na frente das lojas para respeitarem um projeto paisagístico que vai ser ofertado. Quando a tua esposa fala, eu vou dar uma volta na Rua Teresa, que eu quero ver roupa, é um martírio, porque quase nenhum marido gosta de ver roupa. Mas se você tem mais à frente um polo gastronômico, um café, se você tem mais à frente um polo de cerveja artesanal, morango com chocolate, nós temos chocolate, uma musiquinha. Nós temos que ter a diversidade que a gente encontra parcialmente na 16 de março. Isso é um ambiente propício, né, Eli? Esse é um para o desenvolvimento propício. econômico. Esse é um ambiente propício. Então você consegue trazer o útil ao agradável. Eu ainda ia até mais longe. A iniciativa privada, esse projeto Noguita, ele vai botar um trem e os valores assim que o município utiliza é muito pequeno. Quase tudo é iniciativa privada, verbas federais, que de um trem de uma Maria Fumaça que sai de Nogueira, vai até Itaipava e eles têm outros projetos. Imagina o final da Rua Teresa e você ter um bondinho ali, e esse bondinho, como o do Santa Teresa, que você convive com veículos também muito barato, e dali do final da Rua Teresa até aquela pracinha, sabe quando você sobe a Serra Velha, você chega numa pracinha, Serra da Estrela, chega numa pracinha, num larguinho. Sabe onde é esse larguinho? O larguinho é feio, ele é muito feio. Tem um morro na frente, 4 cestas de lixo, uns prédios aqui nas costas, ele é muito feio. Isenção de impostos, pintar aquilo ali tudo bacaninha, pegar aquele morro todo, encher de... São ideias, de devaneios, né? Você encher aquele morro de hortênsias, nós somos a cidade das hortênsias. Sim, o povo tem que entender que a cidade bonita, ela é aprazível, não só para a gente que mora, mas para as pessoas que vêm visitar. Então aquilo ali repleto de hortênsias, uma pérgola, e foi ali que Dom Pedro pisou em Petrópolis pela primeira vez. Ele desceu da carruagem, subiu, pisou ali e falou assim, olha que lugar bonito, eu vou comprar uma fazenda aqui. Foi ali que ele pisou a primeira vez. Então, você ter ali um banquinho com um busto de Dom Pedro sentado, aí o cara vem, pega o bondinho, o turista pega o bondinho, para ali, senta, que é uma viagem de 3 minutinhos, senta, bate a foto, volta, para um ponto. Eu acredito até que alguns vão querer andar a pé, porque você criou um ambiente favorável para todo aquele comércio que tem naquela reta ali. Sim, é assim que surgem ideias, é assim que tem os devaneios que você falou, é o começo de tudo, né? É o começo. É assim que tem que ser pensado e depois vai a debate, vai a discussão e a ideia vira projeto.